Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos como se isso tivesse existido sempre. A linguagem passou com certeza digamos, de um estado rudimentar e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, o padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador. Diz-lhe o seguinte: são as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco que terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se de uma maneira muito mais simples. As vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixar de durar. Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que é hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. Quer dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos, mas fazíamos e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabavam por se entender, evidentemente. E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de involução em que estamos a voltar às cavernas. Se calhar qualquer dia começamos, enfim, para dizer a uma mulher que se gosta dela, somos capazes de dizer qualquer coisa assim, e ela ficará muito contente porque lhe disseram desta maneira um pouco estranha que é amada. Então, nós ouvimos aqui a fala de José de Saramago, grande escritor em língua portuguesa. Porém, assim, com todo respeito, é claro, à sua obra e vida, a sua contribuição para a língua, a literatura da língua, eu me respaldo o direito de discordar, porque acho que essa fala dele é um pouco problemática aqui, né? Eu acho que começa primeiro, a gente pode começar a pensar um pouco na ideia de que ele diz sobre a possibilidade, ou a questão do conhecimento de palavras, ou seja, quanto mais palavras nós conhecemos de fato, mais nós temos a capacidade de expressar de forma oral, né, vamos dizer assim, o que nós sentimos, só que também acho que a gente pode pensar de uma forma crítica de onde vem esse conhecimento de palavras, né? Algumas pessoas podem pensar que a palavra vem de textos escritos, de livros, etc. Mas eu gosto de pensar também que, como a língua se generalizou de forma oral, antes dela começar a ser estruturada e pensada como numa forma de livro, de regras gramaticais, assim também a gente consegue ter essas palavras hoje em dia, né? A gente ouve as palavras o tempo todo, a gente se comunica, a gente está convivendo em sociedade, então isso faz com que a língua se atualize e que nós tenhamos palavras novas, vamos dizer assim. Agora, isso, assim, é só uma chatice minha. Agora, o que, por exemplo, essa parte que ele diz em que hoje em dia nós temos menos palavras do que antes, que talvez não precise falar tão complicado, mas a gente parece ter menos palavras, ou seja, se na época das cavernas as pessoas comunicavam por sons, né, porque não articulavam verbos e substantivos, então parece que hoje nós estamos, parece, regredindo a um estado em que não há tantas palavras e essa limitação vocabular vai limitar também a nossa forma de expressão a ponto de chegarmos num momento em que nós nos comunicamos por esses sons, né? A gente tem que pensar muito, tirando todo o peso da autoridade do grande escritor Saramago, eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre o que é essa ideia da língua, porque a gente vê muito por aí, né? A língua empobrecendo, hoje em dia as pessoas, aquela grande clássico do você, né? Do vossa mercê, né? Começava com a vossa mercê, vai diminuindo, vossa mercê, até chegar a você, hoje em dia é C, aí daqui a pouco é nada, né? Daqui a pouco é só um só um som. Isso é claro que é uma bobagem tremenda, isso é uma questão de puro preconceito linguístico com o seu período sincrônico, vamos dizer assim, com a ideia de que a língua, ela pode involuir. Isso é uma coisa muito facilmente derrubada quando se percebe que a evolução, até em sentido biológico mesmo, como que nós pensamos, o que a gente pode pensar o que é um ser evoluído na biologia? Um ser evoluído é um ser adaptado aos tempos atuais. Ou seja, se aquele ser existe
consegue executar assim, as suas funções básicas, ele está adaptado, está evoluído, de acordo com os conceitos biológicos de evolução. Na língua, a gente pode traçar um paralelo interessante, que é, se a língua está ativa, se ela está viva, a língua ela está evoluindo. Ela está evoluindo de acordo com o que ela precisa evoluir, porque ela não tem um caminho, ou seja, não é dizer que não é porque ela não usa certas expressões mais que ela está evoluindo. Aliás, palavras deixam de ser usadas o tempo todo. Isso se chama arcaísmo. São palavras que caem nesse tom, nesse lugar da língua e que não é mais acessado pelas pessoas, acaba ficando mais no esquecimento e registrado nas obras de literatura. O que eu acho que permeia muito a cabeça de quem acha que hoje em dia há uma vulgarização da língua, ou talvez uma menor quantidade de palavras, é talvez a produção literária, porque percebe que hoje, e isso é uma questão de elitismo, eu vou deixar muito claro aqui, claro, gente, todo respeito ao escritor, não é ataque à pessoa, eu quero dizer a esse tipo de pensamento, porque é o que nós estudamos na linguística, a gente tenta entender esses fenômenos, e para mim parte de uma questão de um pouco de elitismo, porque se percebe a literatura do seu tempo como uma literatura mais pobre do que os tempos de outrora, os tempos anteriores. Por quê? Quem que de fato tinha acesso à produção de escrita de literatura, vamos dizer assim, naquela época? Ou seja, quem que escreveu os romances do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX até? Ou seja, quem eram as pessoas que podiam acessar produzir esse tipo de conhecimento, né? Vamos pensar que, por exemplo, no Brasil, para dar uma ideia, o processo, a população, a maior parte da população foi alfabetizada, mais de 50% da população foi alfabetizada, depois ali dos anos 50, 60, e com mais força ali de 70. Ou seja, é muito recente a alfabetização da maior parte da população do Brasil. E com a maior alfabetização, com a maior possibilidade dessas pessoas acessarem meios de escrita que antes não tinham acesso, porque não tinham a capacidade, não tinham como fala, a habilidade, porque não tinham desenvolvido, de ler, por exemplo, ou escrever, elas estavam fora, excluídas desse tipo de produção. Então, a literatura em língua portuguesa, ela era produzida por pessoas que já faziam parte de uma elite econômica, política, aristocracia, depois a grande burguesia, que tinha recurso para poder aprender a ler e escrever, e pior, recurso para poder se dedicar à literatura, porque a pessoa pode ler e escrever de forma funcional, mas quando que ela vai poder se permitir tomar o tempo de ócio para a produção artística? Porque lembrando que a produção artística é uma parte muito do ócio. O ócio é importante para a produção artística. Se eu tô o tempo todo trabalhando, indo para algum lugar, tentando fazer as coisas funcionarem, se quando eu descanso eu tenho 5 horas ou 4 horas para poder acordar no dia seguinte cedo e enfrentar transporte público, etc., eu não consigo ter tempo de ócio para poder me dedicar à escrita, me dedicar à leitura, e é isso que acaba acontecendo com isso, vamos dizer assim, naquela época, vamos dizer assim, século XVII, XVIII, que seja, o Saramago cita aqui século XVII, além dessas pessoas não terem acesso à educação, à alfabetização, ainda quem podia se alfabetizar tinha que também ter a condição de ter o ócio. E a gente sabe que não era para qualquer pessoa, e até hoje eu vou dizer que é para poucas pessoas o ócio. Como hoje nós temos uma difusão generalizada de meios de comunicação, as pessoas leem mais, as pessoas leem e escrevem o tempo todo. A gente esquece que quem está no WhatsApp, quem está no Facebook, está lendo e escrevendo o tempo todo. Não é uma pessoa que não tem condição de leitura mínima, não consegue acompanhar, por exemplo, um feed de Facebook, usar um WhatsApp, porque ela não consegue escrever. Então a gente tem que lembrar que isso faz parte do processo de disseminação de leitura e da democratização do acesso ao conhecimento. Então, será que a gente tem menos palavras hoje? Ou será que a forma de escrita de hoje representa mais o tempo sincrônico, ou seja, o tempo atual da língua, do estágio de evolução da língua, do que representava naquela época em que uma pequena parte da população podia se dar o luxo de escrever e contar a sua forma da língua portuguesa, percebem? Então, eu acho que hoje a gente tem um retrato muito mais fiel da forma como nós falamos. Nós temos diversos registros, a gente pode usar esses registros para o resto, sim, da eternidade, agora que já estão eternizados aí por aí nos meios digitais, para poder avaliar como... Opa, eu tô batendo tudo isso aqui. Para poder avaliar como que era o português da nossa época. Esse luxo não se tinha, por exemplo, nessas épocas do século XVII, XVIII. Hoje em dia a gente tem até um recurso a mais, que é a possibilidade de gravar a voz das pessoas. Se a gente, por exemplo, somente acessa... Pensem só, como que a gente sabe como uma pessoa falava no século XVIII, XIX, no Brasil, por exemplo? Não sabemos, na verdade. Nós temos uma ideia do que pode ser a fala das pessoas, baseado no relato de pessoas que podiam escrever sobre isso. Agora,
pense no dia de hoje, nós temos áudios de WhatsApp, por exemplo, nós temos gravações, vídeos, documentários, vídeo, gravação de voz. Isso permite com que a gente tenha um retrato mais fiel possível dentro do que a gente pode estabelecer, né, sem ser a realidade ali, a ponto a ponto, de como as pessoas falam. Então, nunca na história a gente pôde avaliar de uma forma tão concreta e tão próxima a forma com que a língua está, a forma da língua naquele momento da história. Então isso é fenomenal, eu acho isso maravilhoso e a gente tem que celebrar esse tipo de democratização. E aí você pode dizer, mas estamos perdendo palavras? Sim, perdemos palavras todos os dias. Palavras viram arcaicas e se perdem por aí na história. Agora a gente ganha muitas palavras. E eu garanto que hoje nós temos muito mais palavras pela necessidade de usar mais palavras, pela convivência maior por conta da globalização, do encurtamento das distâncias que a tecnologia permite. Então nós temos uma troca muito mais intensa entre praticamente todos os pontos do país. Ainda que algumas partes do país, por exemplo, ou do continente africano, por exemplo, tenha restrições de acesso. Mas a gente sabe que em Portugal também, há regiões muito afastadas ali dos grandes centros urbanos, bem precarizados, bem pobres também. Lembrando que Portugal é um dos países mais pobres da Europa, tá? Mas, enfim. Então, nós temos, ainda que tenha uma dificuldade, algumas pessoas de acessarem esses meios, nós hoje temos uma, assim, uma maior interação, assim, quase infinitamente maior entre as pessoas que falam português, e por isso podem trocar muito mais o vocabulário, as experiências, a ponto de criar novas palavras o tempo todo e trocar essas palavras, generalizando esse uso de palavras. Então, eu acho que a gente tem que sempre olhar com muita crítica, apesar da autoridade da pessoa que fala, ela pode ser um ótimo escritor, um excelente escritor e prêmio Nobel da literatura, mas a gente tem que lembrar que, assim, a pessoa também pode ter uma visão equivocada sobre como ela avalia a língua, e pode estar envolvida, assim, em preconceito e certo elitismo, até como eu também tenho, e tenho que desconstruir isso, tenho que começar a usar a realidade para avaliar a minha forma de pensar a língua o tempo todo. Então a gente está sujeito a isso. O que importa é a autocrítica, é pensar sobre isso.